Glória a Jesus. Quando o pastor falou comigo, o tema é restauração. E eu falei, Jesus, uma palavra, uma mensagem. E o Senhor me fez voltar lá no início de tudo. E me trouxe a Gênesis 21. A partir do verso de número 8, versículo 8. Todos acharam? Diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Crente é o primeiro livro, aleluia. Pelo amor de Deus. Amém? Vamos lá? Diz assim: e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara, que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também, diga comigo, também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou um pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e a despediu. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja um menino morrer. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. Diga comigo, do menino. Deus ouviu a voz. Deus ouviu a voz. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz de quem? De lá de onde ele está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi-se, e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Diga comigo apenas a parte A do verso 20. E Deus estava com o rapaz. Mais forte, Deus estava com o rapaz. Agora bate no peito e fala: Deus está comigo. Você acredita nisso? Então diga isso mais forte: Deus está comigo. Agora profetiza isso para alguém do teu lado. Fala: Deus está contigo. Não tenha medo. Esse deserto não te mata. Deus está contigo. Diga para ela, diga para ele: Deus está contigo. Oh, glória, senta glorificando ao Senhor. Senta glorificando ao Senhor. Aleluia. A palavra de ordem para o nosso coração nessa noite é: onde havia morte tem recomeço. O ponto final que o inferno quer colocar na tua vida, na verdade, é o início de uma nova história. Oh, aleluia! Essa palavra, ela mexe muito comigo, porque ela fez parte de vários momentos da minha vida. E a palavra de Deus para nós nessa noite é: onde havia um ponto final. Onde disseram que não tinha mais esperança, não tem mais jeito, joga tudo para o alto, abandona o barco. A ordem de Deus para você é: calma, porque vai ter um recomeço.
uma nova história, nova estação, um caminho aberto está sendo liberado diante de nós aqui nessa noite, e você vai cantar um hino de louvor ao Senhor. Qual é a situação aqui? Rapidamente, porque eu sei que você conhece a história. Agar foi convidada para entrar na família. Não de uma forma muito legal, mas foi convidada a entrar. E não foi convidada a entrar por qualquer um, foi convidada a entrar pela Sara, a esposa de Abraão. Como assim, irmã Fernanda? A partir do momento que Sara não conseguia gerar e a sua ansiedade de ver a promessa cumprida era maior do que a paciência de esperar o tempo de Deus acontecer, a Sara tem uma ideia de colocar Agar, sua serva, para se deitar com seu marido Abraão, para que assim, dando uma ajudinha ao Senhor, ela pudesse gerar o filho da promessa. Nós já conhecemos a história. Sabemos que o filho da promessa é Isaque, filho de Sara, que mais tarde nasceu. Porém, Agar começa a gerar. Agar, já grávida, toda soberba, achando que agora ela tinha condições de afrontar a sua senhora só porque estava gerando o filho do seu esposo, começa a bater de frente com Sara. Sara também não é bobinha, vai lá e humilha Agar, a tal ponto que Agar foge para o deserto. A primeira vez que Agar vai parar no deserto, Agar não vai parar no deserto porque aconteceu, porque alguém colocou ela lá. Não. A primeira vez que Agar vai parar no deserto é porque ela estava fugindo de casa. Estava fugindo de uma situação que ela não aguentava mais sustentar. Estava fugindo de uma pressão que ela vivia todo dia dentro de casa e não aguentava mais administrar. Você consegue começar a entender o caminho que o Senhor tem para nós hoje? Agar não aguenta a pressão, a humilhação, a vergonha, e mesmo estando grávida ainda, foge para o deserto de Ur. Irmãos, quando ela chega lá, o que acontece? Você conhece a história. O anjo do Senhor se apresenta. Diz: Agar, volta, você não deveria ter saído. Agar, volta. Mas lá tem humilhação. É, mas volta. Mas lá tem vergonha. É, mas o teu lugar é lá. Mas lá tem alguém me afrontando todo dia, botando o dedo na cara, me humilhando. E Deus está dizendo através daquele anjo: Agar, volta. Você não deveria ter saído. E ela volta. Acabou a humilhação, gente, porque o anjo mandou? Não. Acabou, ficou tudo em paz? Só que tem um porém. Assunto que não se resolve vira bola de neve. É assim ou não é? Pastor, é assim ou não é? Assunto que não se resolve, pastora, me ajuda. Vira uma bola de neve. É assim ou não é? O que acontece? Agar volta para aquele ambiente e a bola de neve só vai. Tá bom, Fernanda, chega no capítulo 21. Cheguei. O que está acontecendo no capítulo 21? Um churrasco em família. Ô, glória! Quem gosta de churrasco em família? É bênção, né? Deixa eu repetir, é em família. Tem briga, tem implicância, tem... Aleluia! Agora tu entendeu o mistério. Eu vou repetindo. Quem gosta de churrascão em família? A gente acabou de passar pelo final de ano. Natal é uma benção. Ó, eu sou cabeleireira, fazendo merchan. Tem uns fiapinhos de cabelo aqui na frente que as irmãs conhecem. Qual é o nome que a gente dá para ele? Hã? Prima. É parente, né? Prima é parente. Como é que a gente dá o nome para esse fiapinho aqui? Na hora que a gente está toda produzida, arrumadinha para ir para a igreja, pastor, a gente olha no espelho e está aquela coisa assim.
indesejado. É assim ou não é? Perturbando. A gente achando que está toda arrumadinha, quando olha no espelho está aquela coisa. Irmã, irmão, venhamos e convenhamos. Toda família tem problema. Não existe... Diz isso para alguém, para consolar esse coração. Diga para alguém, não existe família perfeita. Fala de novo com mais alegria, aleluia. Não existe família perfeita. Eu sei que a gente fala com aquela tristeza de, ai meu Deus, que pena que não tem. Mas aí você inverte esse sentimento aí e fala, ainda bem que não tem, porque senão eu seria a única que teria problema. Glória a Deus que toda família tem problema, porque eu não sou anormal. E Abraão também não. Abraão também tinha problema na família. O seu problema era a guerra entre Agar e Sara. Quando Sara está no meio da confraternização familiar, porque na época, gente, era muito comum fazer o rito de passagem de uma idade para outra. Quando a criança alcançava 3 anos de idade, ela parava de ser amamentável e se tornava uma criança. Assim como hoje a gente conhece a festa de 15 anos, que deixa de ser a criança para ser adolescente, sabe como? Na época, tinha a festa, a comemoração, uma passagem, uma comemoração de passagem de idade. Naquele momento, a criança parava de ser amamentada e começava a ser instruída na lei do Senhor, ser ensinada, ser alimentada com comida sólida. Era uma passagem, era comum. Nessa comemoração, em família, Sara passa, olha para o quintal e vê Ismael, uma média aí de 12 anos, pré-adolescente, talvez. Isaac, 3 aninhos. Ismael implicando com Isaac, zombando. Sabe o famoso bullying? Eles são o quê, gente? Eles são irmãos. É normal o irmão brigar, zombar? É ou não é? É normal. Mas com o assunto mal resolvido, você começa a compreender. Com o assunto mal resolvido, isso é motivo suficiente para Sara estourar a tampa da chaleira e falar, Abraão, coloca para fora essa escrava. Por quê? Ela respondeu, porque o menino está batendo no outro, foi isso? Não. Ela respondeu, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho. E aqui esconde um mistério. Sabe o que Sara está dizendo? Isaac, eu já te pedi outras vezes para tirar Agar de casa. E você disse para mim que era assunto meu, que eu era responsável. Não estou sabendo mais lidar. Só que eu não posso expulsar a escrava de casa por causa da lei de Levirato. O que significa essa lei? Significa, Abraão, que eu não posso tirar Agar de casa porque ela tem um filho seu. Somente o Senhor, que é o Senhor da casa, que pode mandar a escrava embora. Mas tem um porém. Se a escrava for embora, a seu mando e não do meu, ela perde o direito da herança. E o menino também. Agora você imagina isso nos dias de hoje, a vara da família. Abraão era pobre, gente? Fala sério. Sim ou não? E a Bíblia diz que Agar entra no deserto de Berseba com apenas água e pão. Agora, por que Abraão toma tal atitude? Abraão vai para o Senhor. A gente leu que quando Sara chega para Abraão e fala, põe para fora essa escrava, o coração de Abraão pesa. Por quê? Porque tem um menino. E todas as vezes que a gente toma decisão errada, principalmente dentro de casa, quem sofre não é adulto.
É o menino. Todas as vezes que a gente se precipita e fica naquele bate-boca, aquela guerra de ego, quem é que sofre? Abraão faz o quê? Decide de imediato? Abraão vai ao Senhor. Porque homem de Deus que ora, mulher de Deus que ora, não toma decisão sem perguntar ao Senhor. Abraão vai ao Senhor e fala: Senhor, o que eu faço? E coisa linda. Deus vira para Abraão e fala: faz tudo que Sara está falando. Irmã Fernanda, mas me explica. Deus permitiu que Agar entrasse no deserto de Berseba sem nada. Não é justo. Anos trabalhando dentro da casa. Anos servindo a família. E mãe do filho de Abraão. Essa mulher não vai levar nada. Diga assim comigo: quando Deus quer, Ele coloca no deserto. Mas tem um porém, diga, tem um porém. Quando Ele coloca no deserto, fala comigo, quando Ele coloca no deserto, é Ele que garante. Você lembra que eu falei que no primeiro deserto de Agar ela entrou porque estava fugindo? Ela entrou porque estava fugindo e aí depois ela teve que administrar a situação, porque foi ideia dela. Agora, a partir do momento que é ideia de Deus, minha pastora, Agar vai parar no deserto, mas é Deus falando: eu que permiti, eu que coloquei, e eu que vou sustentar, eu que vou livrar. Não tem morte, fica tranquila, Agar. Parece ponto final, mas tem uma nova história. Deus está falando: Agar, muda a tua ótica. Muda a tua ótica. O que o céu está dizendo começa a enxergar a vida por outro ângulo. Você está chorando porque está sendo botada para fora, e eu estou comemorando a tua liberdade, Agar. Eu estou celebrando a tua liberdade. Deus está convidando alguém aqui nessa noite a mudar a forma de ver essa história. Começa a olhar para a tua casa, para a tua vida, ministério, trabalho, empresa, por uma outra ótica. Porque quando Deus permite o deserto chegar, é para que haja milagre. Experiência com Deus. Você lembra quando o povo estava saindo do Egito? Deus permitiu ficar de cara com a parede. Não tinha saída, mas era experiência com Deus. Então Agar amanhece. Abraão chega perto dela, dá o menino, dá o pão e água. Pela lei ele nem precisava fazer isso. Mas ele faz por compaixão do menino. Então, Agar entra no deserto de Berseba. Vamos lá, cadê as mães leoas aqui? Mexe comigo, mas não mexe com meu filho. Aquelas que matam um leão por dia para proteger a prole. Cadê? Aquelas que estão na oração todos os dias para trazer o filho para dentro da casa do Senhor. Cadê? Para tirar aquele menino daquela vida, para que ele tenha uma experiência com o Senhor. Cadê? Agar era igualzinho eu e você. Olhava para o adolescente que estava entrando com ela no meio daquele deserto, que ela não estava entrando sozinha, estava entrando com ele. E ela não era responsável só por ela, era responsável por ele. Agar ficou, eu imagino, né? A Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar. Porque assim como eu e você, toda mulher aqui, provavelmente já deixou em casa o bife pronto, temperado, só para dar aquela seladinha quando chegar. Não? Aquele franguinho.
já deixou adiantada ali a quentinha de amanhã para levar para o trabalho. É assim ou não é? A gente já pensa no amanhã, a gente pensa... É assim ou não é, crente? Eu estou sozinha? Ah, tá. Sou mãe de 3, me respeita. Eu fico imaginando H entrando naquele deserto e calculando, pastora, se eu der um pedacinho por dia, eu acho que dura mais. Porque pelo tamanho da viagem até chegar onde eu tenho que chegar, esse pão não vai dar. Essa água, eu vou ter que administrar isso aqui. Porque é deserto. Não tem para quem pedir ajuda. Não tem padaria. Eu vou ter que administrar. E eu fico imaginando H olhando para o menino. Quem tem adolescente em casa, levanta a mão, irmão. Irmão, tem 2. Come ou não come? Mas come. Adolescente é um bicho que come. Adolescente é um negócio que bate um prato desse tamanho e ainda quer mais. Eu fico imaginando H olhando para o menino, olhando para o pão, olhando para o menino, olhando para o pão. E dizendo, isso não vai dar. E exatamente o que ela temia aconteceu. Quando chega um dado momento, a água acaba. A Bíblia não diz que o pão acabou, mas diz que a água acabou. Irmão, a gente até fica sem comer, mas sem beber água. Quando a água acaba, H olha para a situação, o cenário, olha para o deserto, e a única ideia que aquela mulher tem é encontrar um arbustozinho, colocar o menino embaixo na sombra e dizer, fica aqui, Ismael. Eu não quero ouvir o teu choro, eu não quero ouvir o teu grito de tô com fome, eu não quero te ver morrer. E se afasta. Deixa eu dizer uma coisa aqui, isso aqui é muito sério. O Senhor está falando com pessoas aqui nessa noite que tem sonhos, que tem projetos, que tem planos, tem promessa para a tua casa, para a tua família, para ministério. E quando você dá de cara com o deserto, ainda que o ponto final chegue na tua história, as forças se acabam e você larga o menino debaixo do arbusto e fala, não é comigo. Eu fiz tudo o que eu podia. Não há mais o que fazer. Tá aí, ó. Jesus. Eu orei, subi monte, jejuei. Jesus está dizendo para alguém aqui, ponto final não é para você que tem promessa. Ponto final não é para você que tem promessa. Se tem promessa, se prepara, porque ele desenha uma nova história, um novo cenário, e ainda que esteja no deserto, ele está dizendo, eu vou fazer o menino crescer, eu vou fazer o menino crescer, eu vou fazer. Ela deixou ele lá. E depois que ela se afastou, o anjo do Senhor aparece para ela. Irmão, isso aqui é muito lindo. Porque se fosse uma Agar prepotente, ia dizer logo assim, eu sou esposa de Abraão, um dia fui serva de Abraão, mãe do filho dele. Deus ouviu a minha oração, mas não. Deus ouviu a oração de quem? O que é que o menino estava fazendo lá? Enquanto Agar estava fugindo do problema, de novo, lembra que ela foi no primeiro deserto e estava fugindo. Agora ela está fugindo do problema? De novo. Enquanto ela está aqui achando justificativa para sua fuga, o que é que o menino está fazendo lá? Senhor Deus, eu preciso do teu socorro.
Envia resposta, envia um anjo, envia água, envia alguma coisa. Senhor Deus, eu aprendi com meu pai Abraão, eu aprendi a dobrar o meu joelho e orar e buscar até ter o milagre, até a coisa virar, até algo acontecer. Porque quando um crente ora, quem é você hoje aqui? Quem é você hoje aqui? Alguns estão aqui, de joelho no chão e cara no pó, chorando como Ismael chorou. Agora tem gente aqui, porque o Espírito me revela, que está abandonando, que está fugindo, que está lavando as mãos e dizendo: Senhor, eu fiz tudo o que eu podia. E o céu está dizendo para você: eu enviei o anjo para dizer a Agar: Agar, levanta-te. O texto é tão lindo. Em nenhum momento eu leio como: Agar, tadinha de você. Levanta, vai ficar tudo bem. Foi isso que daí lá? Está escrito assim? A palavra de ordem é: levanta-te. O anjo aparece para Agar prostrada, chorosa, desistente, e fala: levanta-te, Agar. E ele dá uma ordem. Já estou caminhando para o final. A ordem é: levanta-te e pega na mão do menino. Sabe o que é que Deus está falando para alguém aqui hoje? Levanta-te e retoma o projeto. Ismael também tem promessa. Lembra que quando nós estávamos lendo eu falei para você repetir também? O filho da promessa é Isaque. Mas sobre Ismael também tem promessa. Só pelo fato dele ser filho de Abraão. A partir do momento que herda, também herda a promessa. E Deus fala: tem promessa? Tem promessa? Então retoma. Tem promessa? Então tem restauração para essa casa. Tem promessa? Então tem restauração para essa empresa. Tem promessa? Então tem restauração para a tua vida sentimental. Tem promessa? Então tem restauração para você aqui nessa noite. Eu quero declarar um tempo novo. Ergue a tua mão aí e toma posse dessa palavra. Um novo tempo, uma nova estação. Tudo novo se fará, porque o Senhor está dizendo: tem promessa, tem restauração. Assim diz o Senhor. Decalai, achei, decalabandarai. Se eu fosse você, eu estava gritando, glorificando, adorando. Decalabarraché. Retoma o projeto. Retoma, porque parou. Porque entregou. Porque deixou o menino debaixo do arbusto. Porque retoma o projeto. Tem projeto. Recalabarra séria. Tem projeto. Por que parou de pregar? Tem projeto. Por que parou de cantar? Tem projeto. Por que desistiu e saiu do grupo? Tem projeto. Oh, coisa linda. Vou encerrar. A ordem do anjo foi: levanta-te, toma na mão do menino. Ela levantou. E ela foi. Coisa linda é quando a gente obedece e o céu se abre. Coisa linda é quando Deus dá uma ordem e a gente faz exatamente o que Deus mandou, pastora. Porque visões se abrem. Naquele momento, a visão de Agar abriu. O texto diz que a visão dela abriu, não foi o chão que abriu. Foi a visão que abriu. E ela vê um
poço de água. Aí eu te pergunto, se foi a visão dela que abriu e não foi o chão que abriu, significa que o poço sempre estava? Se o poço sempre esteve ali, significa dizer que Agar estava desistindo da vida. Oh, aleluia! Diante da água, que representa vida. Irmãos, água no deserto significa vida. Onde tem água, tem? E quem é a água da vida? Decalabarrachébia. Quem é? Quem é? Quem é? Diz o nome dele. Quem é a água da vida? Significa que ela nunca esteve sozinha naquele deserto. Significa que quando a coisa apertou, a água acabou, ele estava lá. Significa que no final da história, Jesus estava escrevendo um recomeço. Significa que na tua história, Jesus está lá. Quem é a água da vida? Oh, aleluia. No pior momento, na hora da morte, na hora da aflição, no calor máximo do deserto, de Calabaia, Xéria, Jesus estava lá o tempo todo. E talvez tenha gente aqui que está na presença também. Vem domingo. Vem na quinta da família, vem na segunda. Jesus está o tempo todo contigo. Mas o deserto consome a força. O deserto tira a esperança. O deserto mina nossa energia. O deserto faz a gente acreditar que existe um ponto final mesmo quando tem promessa. O deserto rouba a nossa esperança. Mas eu tenho uma boa notícia. Aonde o céu se manifesta, tem renovo, tem avivamento, tem fé sendo restaurada, tem arabaia, sébia. Recebe aí, renovo, renovo, recebe, renovo, novas esperanças, recebe, recebe, levanta a tua mão, ele está te renovando, está enchendo de vigor, de força, aleluia, recebe, tem força, tem vigor para você. Eu sinto ele aqui, decai a sébia. Deus está dizendo para alguém aqui: a tua história não acaba assim. Eu estou vendo como que uma chuva cristalina sobre esse lugar. E chuva fala de esperança. Jesus está dizendo: tem esperança. Não acabou. Ele sempre esteve lá. Agar olha, a visão é aberta, ela vê o poço. Quando ela vê o poço, eu imagino ela já indo direto pegar aquela água para beber. E aquela água revigora, devolve força, ânimo. Quando eu imagino essa cena, devolvendo vida num ambiente de morte, imediatamente minha mente vai lá em João 4. Aquela mulher samaritana onde havia morte espiritual.
E Jesus se apresenta como a água da vida. Porque aquele que beber dessa água jamais voltará a ter sede. Se coloque de pé nessa noite. A minha amiga já vai se preparando. Tem chuva cristalina caindo sobre esse lugar. Tem águas de renovo, tem águas de vida, tem águas que está restaurando família, restaurando ministério, restaurando vidas aqui hoje. É só para quem crê, é só para quem crê. Ah, se eu fosse você. Tem água para você aqui hoje. E aquele que beber jamais será o mesmo. Ei, Calaia, a Bíblia diz, e eu encerro aqui, que o menino não apenas cresceu no deserto, mas ele teve profissão, teve sustento, gerou com a sua esposa, a família cresceu. Sabe o que eu quero dizer com isso aqui essa noite? Que a história, ela renova. Começa tudo do zero, irmão. Jesus pega algo que estava na morte, no zero, e cumpre exatamente o que ele havia falado. Irmão, deixa eu te perguntar aqui. A promessa sobre Ismael era que ele se tornaria uma grande... Ele se tornaria uma grande... Houve morte. E o que aconteceu? Ele e sua descendência se tornaram uma grande nação. No decorrer da história a gente vê uma série de coisas favoráveis e desfavoráveis, assim como na vida de qualquer pessoa. E Ismael está na Bíblia só para mostrar para mim e para você que nos mais improváveis, nos endereços mais obscuros, onde ninguém dava nada, onde olhavam para você e diziam, não tem saída, não tem jeito, não tem solução, não fala bem, não tem estudo, não tem quem indica, e o Senhor está dizendo, eu levanto e eu faço. Se eu tiver que mover, eu movo. Se eu tiver que botar no deserto, eu ponho. Se eu tiver que levantar, eu levanto. Se eu tiver que abrigar, eu abrigo. Porque nos meus braços você fica seguro.